Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, um comentário sobre a revolução mais antiga do planeta, eh, que de alguma forma nunca foi apresentada como uma revolução, mas sim como uma guerra de independência, a dos Estados Unidos. Acaba de fazer 250 anos, a 4 de julho. Que país é este que começou a sua caminhada há 250 anos, embaixador? Então, António, eu sou suficientemente velho para me lembrar das comemorações dos 200 anos. E as comemorações dos 200 anos tinham uma característica diferente destas. As comemorações dos 200 anos foram, digamos, a celebração daquilo que era um nacionalismo de novo tipo, uma nacionalidade de novo tipo, para assim melhor dizendo, numa revolução, numa afirmação de independência que, de certa maneira, tinha uma dimensão humanista, uma dimensão libertadora, e constituiu pela primeira vez, digamos, a libertação, o desligamento de uma nova pátria feita através que vinha do Império. Mas vale a pena, permita-me que o interrompa, embaixador, vale a pena recordar que é também uma revolução que tem um pendor muito anti-europeu, Sim, sim, anticolonialista, e os colonos anticolonialismo. na altura eram todos europeus. Embora seja feita naturalmente por descendentes de europeus, mas a Exatamente. questão de que aqueles que não eram descendentes de europeus sofreram no pelo esta guerra e esta afirmação, porque é preciso perceber que a afirmação da nacionalidade americana é feita contra os nativos americanos, aquilo que nós considerávamos nos filmes de cowboys os índios, mas que no fundo acabavam por ser os habitantes daquela terra, que é colonizada por entidades pessoas que vêm da colonização britânica e que depois se revoltam contra a colonização britânica. Um pouco como mais tarde havia de acontecer no Brasil, se nós nos lembrarmos bem. Portanto, esta afirmação de valores e princípios foi muito importante porque tem atrás de si um conjunto, eu diria, normativo e ao mesmo tempo ideológico, que serviu de padrão no futuro, por exemplo, para as independências na América Latina e de que o Brasil também é um elemento interessante. O que é curioso, António, é que nós estamos a olhar para esta independência e vemos as figuras e as imagens e estamos a esquecer que só umas décadas depois é que tem lugar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é posterior à Revolução Americana, é posterior à afirmação da independência americana. É muito, digamos, muito mais cruel, sob o ponto de vista daquilo que foram as consequências em termos de vidas perdidas, mas é também, digamos, uma ruptura dentro da Europa com aquilo que era a antiga ordem. E a Revolução Francesa não tem uma linearidade grande. A Revolução Francesa entra depois em períodos diversos, e depois da Revolução Francesa vamos ter o Napoleão, e depois vamos ter, digamos, uma série de ciclos que, de certo modo, põem em causa os próprios equilíbrios, mas não os princípios e valores. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, como nesta revolução, também estão lá. Agora, só que as revoluções fazem-se também com os aspectos positivos e negativos e com as tragédias que lhe são imanentes. Volto a dizer, o António explicou que isto tem a ver, é uma revolução contra a Europa, é uma revolução contra o imperialismo europeu. Contra o imperialismo europeu. E depois os Estados Unidos, no fundo, acabam por proteger as independências da América Latina, mas também com uma lógica anti-europeia. Isto é, a chamada doutrina Monroe, que se fala agora muito por virtude das ações de Trump na América Latina, tem muito a ver com o afastamento definitivo dos europeus do território latino-americano. Protegê-las capturando-as de algum Estamos modo. capturando-os. A independência do Brasil é feita da mesma lógica, se nós repararmos bem, a própria noção da República Brasileira, nós não costumamos falar muito da República Americana, não se fala muito da República Americana, fala-se dos Estados Unidos da América, mas não se fala muito da República Americana. Nós não temos, por exemplo, o costume de considerar o Presidente dos Estados Unidos o Presidente da República dos Estados Unidos. Não se diz isto. Diz-se o Presidente dos Estados Unidos.
mas tem a ver com, neste caso, com 13 Estados que acabaram por definir a sua entrada e a criação dos Estados Unidos. Depois o alargamento até aos 150 é um processo histórico que tem a ver com compras de territórios, e por isso mesmo não devemos estranhar esta noção que nos parece um bocadinho absurda, de comprar a Groenlândia ou de estender para o Canadá. Tudo isto faz parte de uma memória antiga dos Estados Unidos, em que as coisas eram feitas por acrescentos, coisa que é diferente no Brasil. No Brasil, o Estado Federal, a República Federativa do Brasil, nasce de cima para baixo. Enquanto que nos Estados Unidos nasce de baixo para cima, são os Estados que se congregam e criam um poder federal. No Brasil é um poder federal que é criado e, no fundo, deixado pelos portugueses, de uma certa maneira, um poder centralizado, que depois, para facilitar a gestão, vão criando vários Estados. E é preciso perceber que há Estados que são criados uns a partir dos outros. E, portanto, o Amapá é criado a partir do Pará, etc. E isso estamos aqui a ver um modelo diferenciado. Mas, de qualquer maneira, é a influência da Revolução Americana. O que se passou nestas comemorações dos 250 anos foi a tentativa da caparação, a tentativa de Trump de tomar estas comemorações como uma espécie de palco pessoal para a sua afirmação. Isso acabou por ter, digamos, dar um tom diferente. Mas eu gostava de sublinhar um ponto importante. O 4 de fevereiro nos Estados Unidos, desde sempre, é uma data reverenciada e é uma data que os Estados Unidos sentem como muito, os americanos sentem como muito própria, como muito sua. Eu assisti a várias comemorações do 4 de julho. O 4 de julho faz-se de uma forma, é uma festa, um bocadinho como em França foi e continua a ser, de certa maneira, o 14 de julho, o 14 de juillet. São festas nacionais. Estavam desligadas de quaisquer elementos de natureza ideológica, são momentos de congregação nacional. Trump desvirtuou isto ao procurar colocar estas comemorações à volta de si próprio. Teve ali um azar, o tempo não lhe facilitou isso. Há quem diga que Deus esteve contra isso, razão pela qual o grande discurso de Trump no dia 4 de fevereiro já é no dia 5. Exatamente. Mas, perdão, embaixador, como é que achou que houve a possibilidade, provavelmente não, uma vez que o Trump realmente conseguiu juntar à sua volta as comemorações, perdeu-se ali de alguma forma, embaixador, a possibilidade de agregar em torno de qualquer coisa, neste caso do sentimento nacional, agregar o povo em torno deste sentimento, o que de algum modo é estranho, porque seria uma forma, eventualmente, pergunto-lhe se estaria de acordo, de agregar em torno de Trump as forças que têm que votar nele em novembro. Não sei, devo confessar, nós às vezes falamos aqui dos Estados Unidos e quase sempre falamos, vê-se na comunicação social, como uma entidade homogénea. Os Estados Unidos são assim, os Estados Unidos são. Os Estados Unidos são uma realidade muito diversa, muito contraditória, com dimensões entre si. Muitas das comemorações do 4 de julho que se fizeram nos Estados Unidos não estão ligadas ao presidente, aquelas que foram um pouco por todo o território, e portanto Trump também não as consegue agarrar, conseguiu aquelas que têm uma dimensão nacional mais expressa, nomeadamente aquelas que são em Washington. Já em Nova Iorque as coisas foram diferentes, foram um bocadinho partidas entre, por um lado, o mayor de Nova Iorque e, por outro lado, o vice-presidente americano que também foi a Nova Iorque tentar tomar conta um pouco dessa mesma comemoração. Eu não sei se Trump terá conseguido utilizar, para responder diretamente, estas comemorações como um fator de alavancagem para aquilo que são as suas preocupações relativamente às eleições que aí vêm em novembro. Os sinais que aparecem relativamente a estas eleições não são muito positivos para Trump. Ele já está a dar sinais de algum desvario. Agora apareceu uma nova questão que é o comunismo, a luta contra o comunismo. O comunismo, vale a pena dizê-lo, para Trump é o Partido Democrático. E são as alas mais, digamos, socialmente marcadas do Partido Democrático, que no passado eram a ala esquerda do Partido Democrático e que agora Trump considera que são comunistas. E, portanto, Trump está a tentar
um movimento, no fundo, de resistência nacional. Isto liga-se, se olharmos para trás, àquilo que eram os primeiros discursos de Trump aqui há um ano e tal, quando ele falava do inimigo interno. O inimigo interno é aquele que se lhe opõe. Não há nada que ponha em causa a identidade americana através da esquerda democrática. Enfim, são setores diferentes em termos de sensibilidade social, mas Trump está a utilizar isto no sentido de criar uma tensão e, eventualmente, fazer força, e esse é um ponto importante, sobre o Congresso, no sentido de aprovar uma lei que ali está, que tem elementos que podem, de certa maneira, prejudicar os democratas nas eleições. Tem a ver com a apresentação de um cartão de identidade no voto. Isso não era normal nos Estados Unidos. Todas as pessoas que viveram nos Estados Unidos sabem isso. As pessoas vão votar, dizem o nome, não precisam de mostrar o cartão. Nós estamos habituados na Europa a uma sistemática, a uma sistemática amostragem do cartão de cidadão. Nos Estados Unidos não há cartão de cidadão. As pessoas são identificadas através da carta de condução, por exemplo. E, portanto, e não eram, em princípio, durante muitos anos, não eram obrigadas a identificar-se de forma formal, de modo formal. A carta de condução já é um elemento novo. Mas, portanto, Trump quer que haja uma espécie de uma prova de cidadania no momento em que se vota, e isso, digamos, vai mudar o padrão funcional da votação, e Trump também quer criar limitações ao voto por correspondência, que é um voto que já está na tradição americana e que aparentemente favorece os democratas em detrimento do Partido Republicano. Vamos ver como é que isto se vai, como é que isto vai evoluir até novembro. Mas já agora, António, já que estamos aqui, valia a pena, e porque estamos no dia seguinte, a gravar no dia seguinte à derrota dos Estados Unidos em futebol, contra a Bélgica ganhou 4-1, e é preciso, a montante deste jogo, que foi um jogo normal do Campeonato do Mundo que está a decorrer nos Estados Unidos e no México, e no Canadá, vale a pena dizer que Trump procurou influenciar a FIFA, uh, conseguindo, através de um telefonema para o presidente da FIFA, que já se percebeu que é uma espécie de Mark Rutte da FIFA, Exatamente. tem digamos, a síndrome, a sabuja de Mark Rutte, procurou influenciar para que um jogador que foi punido com um cartão encarnado, coisa que Trump disse que não sabia bem o que era um cartão encarnado, e quando lhe explicaram ficou muito, muito admirado, fosse admitido a jogo. Esse jogador foi admitido a jogo e, não obstante, os Estados Unidos perderam 4-1 com a Bélgica, coisa que, de certa maneira, não estava nos planos de Trump, que já anunciou que vai entregar o prémio, mas pronto, não sei se terá um segundo prémio para entregar à equipa americana também. Tudo é possível nos Estados Unidos de hoje. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar se viu alguma diferença entre esta aparente incapacidade, ou sequer, ou talvez desinteresse, de Donald Trump de utilizar os 250 anos da Revolução para engrandecer o nacionalismo, comparando com com esse engrandecimento do nacionalismo, do sentimento nacional, que foi, digo eu, as comemorações, o funeral de Ali Khamenei no Irão. É muito interessante olhar para já é muito interessante perceber as dinâmicas internas dentro do sistema iraniano, que não são muito evidentes para nós, que conhecemos mal o sistema iraniano, mas que os especialistas começam a analisar. Aparentemente, uh, o, digamos, o ataque israelita e americano ao Irão, quer o de 25, quer o de 26, com a decapitação de setores muito importantes, nomeadamente Khamenei, que era o líder histórico depois de Khomeini, um, está a criar uma dinâmica interna, e uma dinâmica interna dentro do próprio regime. Uma coisa nós aqui já falámos, que é, digamos, a destruição prática por este ambiente nacionalista de tudo aquilo que havia de movimentos contra este regime dentro do próprio Irão,
que estão hoje abafados, tendo em conta que há uma reação nacionalista à volta do regime que favorece o regime. A grande questão está em saber, dentro do regime, como é, que tipo de forças é que vão aparecer. Os mais radicais, alguns mais modernos, ou enfim, com uma leitura mais aberta da sociedade no futuro, e o que é que isso significa, por exemplo, em termos democráticos, em termos de afirmação democrática. Não parece que haja aqui grandes novidades, grandes e boas novidades em matéria de abertura do regime. O que parece haver é, digamos, uma nova classe, no fundo, pessoas que já não estão ligadas, por exemplo, ao tempo da guerra Irão-Iraque, pessoas que têm uma memória diferente do tempo de Khomeini ou que já evoluíram nessa matéria, e a sensação que existe é que há uma nova classe a surgir. Mas o que não deixa de ser interessante é a dimensão, que claramente nós sabemos que é potenciada também pelos meios internos, deste funeral de Khamenei. Khamenei, é preciso ver, foi morto já há uns meses pelo ataque americano e israelita, e na altura não teve funerais pela simples razão de que, digamos, o país estava sob fogo. Neste momento está sob suspensão de fogo. Eu devo dizer que posso presumir aquilo que será a tentação, quer de Trump, que aliás já o disse, e quer dos israelitas em particular, de aproveitar esta reunião de dirigentes iranianos para fazer um bombardeamento e libertar-se do resto que falta da liderança iraniana. Aí há um ponto interessante, é a presença de delegações estrangeiras nos funerais, em particular uma delas que foi muito notada e muito significativamente notada, que é a Arábia Saudita, e que de certa maneira funciona como uma espécie de escudos humanos. Isto é, Israel não vai atacar enquanto estiverem delegações estrangeiras num funeral, e obviamente que a presença simultânea dos líderes iranianos com as delegações estrangeiras, de certa maneira, protege os primeiros, não é? E, portanto, o funeral tem aquela dimensão que nós sabemos também que é muito encenada, mas não deixa de ser um fator de reforço do regime. O que significa, portanto, que não tendo sido destruído, o que resta do regime está reforçado. Diz-se, mas não foi destruído sob o ponto de vista humano, pronto. Mas, de certa maneira, sob o ponto de vista físico, o Irão levou, digamos, um desbaste forte em matéria de infraestruturas, na parte militar, mesmo em infraestruturas de natureza civil, que vai demorar muitos anos a recuperar. É verdade. Mas a verdade é que essa recuperação, tanto quanto tudo indica, vai ser feita sob a égide de um regime que estava sob forte pressão. Nós não nos esqueçamos que aqui há uns meses havia manifestações de rua no Irão contra o regime e com repressão grave por parte do regime, e estava-se à espera, digamos, de um sobressalto interno. Isso acabou. Pelo menos pelos tempos mais próximos. E, portanto, o regime hoje está sólido e, mais do que isso, está unido. E há um sentimento nacionalista provocado pela agressão estrangeira, e esse sentimento nacionalista reflete-se na dimensão extraordinária, de facto, deste funeral de Khamenei. Vale a pena também lembrar e dizer que o filho de Khamenei, que é o seu sucessor, eleito internamente, não apareceu. Aparentemente é um homem que foi ferido gravemente durante os ataques israelita e americano e, digamos, a justificação é para o proteger, para não haver uma tentação de o liquidar, mas outra explicação é que ele estará bastante ferido e estará em condições físicas muito debilitadas para poder estar presente. Agora, Mas nós não isso é uma boa notícia para as potências estrangeiras, não lhe parece, embaixador? Uma vez que o facto de o filho de Khamenei, de Ali Khamenei, não ter uma presença junto da população, uma presença física junto da população, acaba por lhe retirar, digo eu, pergunto-lhe se estaria de acordo, por lhe retirar a capacidade de personalizar exatamente o legado que o pai lhe deixou, o pai e a Revolução de 79 lhe deixaram. É uma brecha, digamos, no regime que pode ser aproveitada por forças da oposição. Eu não sei se pode ser aproveitada por forças da oposição, se pode ser aproveitada por forças internas dentro do próprio regime, que se colocam
mais ou menos distantes. Não é muito claro a linguagem que nos chega de Teherão e as declarações que nos chegam de Teherão não são muito evidentes. A questão da liderança e a questão do líder supremo é uma questão que está para além, eu diria, da própria dinâmica interna do regime. Isto é, o líder supremo está acima das conflitualidades internas dentro do regime. Certo, claro, claro. Portanto, não é, não, isto, volto a dizer, à luz daquilo que nós sabemos e conhecemos, há um livro que foi publicado aqui há uns meses e que é muito interessante nesse aspecto, porque traduz pela primeira vez de uns estudiosos que vivem nos Estados Unidos e que são iranianos e que não são fortemente, digamos, ideológicos e que explicam um bocadinho as dinâmicas internas. E as dinâmicas internas, há ali a questão dos guardas revolucionários, há ali a questão do surgimento deste presidente da Assembleia que surgiu nas negociações com os Estados Unidos, o papel do ministro dos Negócios Estrangeiros subordinado ao presidente da Assembleia, mas depois também há o papel do presidente da República, que existe. Uma coisa é o líder supremo, outra coisa é o presidente da República, que surge a espaços. Esta dinâmica entre eles, na minha opinião, não está muito. Eu acho que o pó ainda não pousou, porque não é sem consequências que há uma parte da liderança que foi decapitada. E, portanto, vamos ver, passado este tempo, passado esta guerra, este tempo inicial de guerra, como é que eles funcionam. Por exemplo, uma das coisas interessantes que nós soubemos e que se sabe internacionalmente é que depois dos ataques reuniram pelo país várias assembleias no sentido de fazer uma leitura daquilo que são as consequências dos ataques, mais regional e menos centralizada, e que é uma coisa que aparentemente não se estava à espera. Há uma espécie de democratização no caráter um bocadinho aristocrático do regime. O regime iraniano é uma espécie de uma aristocracia que tem democracia dentro da aristocracia, mas depois da aristocracia para baixo o povo não conta. E isso é um ponto interessante. E, portanto, há aqui umas dimensões que ainda estão por explicar. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez, e recordando a quem nos está a ver e a ouvir, que estamos a gravar exatamente terça-feira, exatamente no dia em que começa a Cimeira da NATO em Ankara. São 2 horas menos, se não estou em erro, portanto já terá começado. O que é que está à espera que seja esta Cimeira da NATO, embaixador? O secretário-geral da NATO, aqui há umas semanas, disse que se calhar valia a pena fazer menos cimeiras para evitar que a presença de Trump trouxesse ao de cima mais divergências dentro da NATO. Isto é extraordinário, sob o ponto de vista do processo decisório e da confiança instalada dentro de uma organização como a NATO. Portanto, é melhor não fazer reuniões para não se constatarem as divergências. Nós assistimos a um processo cuja dinâmica os países europeus da NATO não controlam, que é um processo de, vou utilizar uma expressão que não é muito bonita, mas está nos livros, de desengajamento progressivo dos Estados Unidos da sua operação europeia. Nós sabemos que os Estados Unidos, a seguir à Segunda Guerra Mundial, ficaram na Europa, foram um garante, aliás, de certa maneira, da presença, da capacidade europeia de face àquilo que era na altura o inimigo, que era a União Soviética. Acabado o período da União Soviética, acabado o Muro de Berlim, os americanos decidiram, embora em modelos diferentes, continuar na Europa, e a Europa sempre pensou, vale a pena dizê-lo, que isto era do interesse americano. E, portanto, a certa altura, os americanos começam, durante esse tempo e com vários presidentes, a dizer que a Europa tem que pagar mais para a sua defesa e que não pode contar apenas com o orçamento americano. Os europeus foram assobiando um pouco para o lado, precisamente por aquilo que eu disse, porque pensavam que era interesse americano estar na Europa e, portanto, se é do interesse americano estar na Europa, a Europa que paga, os Estados Unidos que paguem. Ora, essa questão que esteve sempre em cima da mesa, o chamado burden sharing, a partilha do custo, veio a ser acelerada com Trump. Trump disse é preciso que os europeus de uma vez por todas paguem mais.
criou uma dinâmica interna. É preciso perceber que a ideia de 2% do orçamento ser dedicado à defesa e à defesa no quadro NATO é uma ideia que vem de antes de Trump, mas que estava em cima da mesa. Trump puxou isso de maneira a querer que fossem até 5%. E a ideia de ir a 5% é uma ideia que, para muitos europeus, foi aceita no pressuposto que não era para ser cumprido. Vamos ser muito claros, até porque era atirado para as calendas 2030 e tal, e em 2030 e tal, para utilizar aquela velha expressão do Keynes, em 2030 e tal, estamos todos mortos. Quer dizer, portanto, a ideia é sempre que as coisas para o futuro depois logo se vê. E, portanto, aceita-se, mas sem o pressuposto absoluto de ir cumprir. E, portanto, a ideia, de facto, tem havido um aumento claro das contribuições para a defesa. Há países que resistiram mais a isso, é o caso especial da Espanha, por isso mesmo eh, Trump resiste muito e é muito crítico da Espanha, não apenas por isso, mas também pelas dificuldades que a Espanha colocou à utilização das bases americanas lá durante o tempo da agressão ao Iraque, ao Irão. E neste momento, vamos ver o saldo de todo este debate e a maneira como os Estados Unidos vão procurar transformar a NATO, em particular dizendo aquilo que tem vindo a ser dito, em particular pelo secretário de Defesa ou da Guerra e pelo próprio Trump, que é a necessidade de tirar tropas da Europa. Tirar tropas americanas da Europa, coisa que assusta vários países europeus, nomeadamente aqueles que consideram que há uma ameaça russa e que essa ameaça russa, a melhor maneira de ser combatida é com a presença e a manutenção de tropas americanas. E, portanto, estamos neste quadro, vamos ver em que medida é que Trump vai fazer novos anúncios relativamente à retirada. E em que medida também é que a questão dos compromissos de natureza financeira em matéria orçamental vem ao de cima. Porque aí viu-se que Trump teve uma evolução. Houve um momento em que os europeus diziam: bom, então está bem, pronto, então nós vamos aumentar a nossa contribuição financeira, e essa contribuição financeira, no fundo, é para substituir os Estados Unidos. E substituir os Estados Unidos significa também reforçar as nossas indústrias de defesa, a nossa investigação e desenvolvimento, criar novas. E aí há uma surpresa, é que Trump diz, não, não, isto é aumentar a indústria de defesa para nos comprarem a nós, porque a indústria militar americana vive também grande parte da indústria europeia, das necessidades europeias. Até agora, Trump tem mantido, aliás, uma linguagem equívoca relativamente à Ucrânia. Trump queria se desengajar completamente da Ucrânia e a certa altura disse, não, pronto, se vocês pagam, a gente continua a vender coisas que a Ucrânia necessita, mas são pagas por vocês. Porque a ideia daquele conceito criado por Eisenhower, que era o complexo militar industrial americano, que é a máquina que existe nos Estados Unidos de venda de armamento e de criação de armamento, que está espalhada por vários Estados americanos e que condiciona, inclusivamente, as votações de vários senadores e congressistas e representantes. Tudo isso é uma máquina poderosíssima e que, mesmo neste tempo de recuo no plano internacional, não deixa de estar preocupada com aquilo que é, digamos, a sua sustentação no futuro. E por isso mesmo vamos ver o que é que este debate vai dar e em que medida é que os europeus também, isso é um ponto interessante, vão conseguir assumir uma posição comum. Tem sido bastante difícil, houve divergências entre a França e a Alemanha relativamente, por exemplo, à construção de um avião comum. Agora há sinais interessantes por parte do Canadá de que está a apoiar-se menos nos Estados Unidos e mais, por exemplo, na Alemanha e na Noruega para construir novos submarinos, coisa que, por exemplo, a Austrália não fez, isto é, deixou de comprar aos franceses para comprar aos americanos. Está aqui sinais divergentes e esta evolução do Canadá é uma das que vale a pena olhar. O Canadá, eu relembro, era dos países que gastava muito pouco dinheiro com a sua defesa, particularmente sendo um país do G7, um dos países mais ricos do mundo. E gastava É porquê? uma coragem política interessante, não é? Da parte do governo canadiano, não é? Embaixador, de É, alguma forma é, é é fechar verdade. a porta com muito estrondo aos Estados Unidos e à indústria de defesa de que o embaixador acaba de falar para vir às compras na Europa. É verdade. O Canadá tem vindo a ser provocado pelos Estados Unidos. Aquelas declarações de Trump no sentido de tornar o Canadá o 51º Estado americano, à luz daquela lógica que eu expliquei há pouco, significa de facto que os Estados Unidos não levam muito a sério a independência do Canadá. E o Exato. Canadá,
ao não ter um investimento em matéria de defesa e segurança grande, porquê? Porque estava protegido, basta olhar para o mapa para perceber porque é que o Canadá não investe muito em defesa e segurança, está protegido pelos próprios Estados Unidos, pelo próprio território dos Estados Unidos, e portanto o Canadá percebe que para se autonomizar tem que criar a sua própria dinâmica de segurança e defesa. Ao fazê-lo com a Europa é de uma grande coragem. Dito isto, vale a pena também pensar que a relação entre os Estados Unidos e o Canadá continua a manter-se, sob o ponto de vista comercial, bastante importante digamos, este primeiro-ministro canadiano, que é um homem que pela primeira vez, de certa maneira, no seu célebre discurso de Davos, teorizou aquilo que é a autonomia estratégica dos aliados. Isto é, a necessidade dos aliados não dependerem do grande irmão e poderem eles próprios também ter a sua autonomia estratégica. E o Canadá está a ir por esse caminho, está a tentar criar um espaço próprio, mas o António tem razão, com alguma coragem, e mais do que isso, com alguma capacidade de afirmação deste novo primeiro-ministro canadiano, que é uma figura muito interessante e que vale a pena lembrar que isto, o Império Britânico é uma coisa muito, muito curiosa, foi membro do board do Banco de Inglaterra. E, portanto, estas coisas são interessantes. Apesar de tudo, a Commonwealth funciona, e apesar de tudo, o chefe de Estado no Canadá é o rei de Inglaterra. E não deixa de ser curioso o modo como o rei de Inglaterra acabou por ir aos Estados Unidos, a montante destas comemorações dos 250 anos da guerra contra o seu próprio país, fazer discursos um bocadinho irónicos relativamente a Trump e, digamos, introduzindo um fator humorístico quase na leitura da questão política. Exatamente. Para além da questão do Canadá, embaixador, há ainda a questão da Turquia, que é o país anfitrião, e onde creio que aquela questão, já com alguns anos, dos F-35 e de algumas outras aeronaves de última geração que Ankara queria muito comprar, continua um pouco embrulhada. Digo eu que por culpa de Ankara, que de alguma forma vingando-se decidiu em determinada altura comprar à Rússia um sistema de defesa antiaéreo, que era de facto, foi de facto uma decisão verdadeiramente espantosa. Se o Canadá pode ser apelidado de corajoso, a Turquia, neste caso, pode ser apelidada de suicidária. É de qualquer maneira um dossiê que vai estragar a festa da NATO durante estes 2 dias. A Turquia, António, tem um aspecto interessante. É que a Turquia é uma fronteira NATO com, digamos, a zona da antiga União Soviética. A Turquia tem bases americanas onde estão instaladas armas nucleares táticas americanas. A Turquia é, se olharmos para o mapa, a chave da relação com vários daqueles países. A Turquia também é uma ameaça a Israel, porque Erdogan já disse sobre Jerusalém, e temos que nos lembrar que Erdogan é muçulmano, sunita, embora sunita de confissão diferente dos que são da Arábia Saudita e dos países do Golfo, e Erdogan é um troublemaker, é alguém que alimenta a Irmandade Muçulmana, que de certa maneira desequilibra o Egito, é alguém que manda apoios aos palestinos no passado criaram até um corte de relações com Israel, de facto dar os F-35, que são os aviões mais poderosos americanos em termos de caças que se conheça à Turquia, significa reforçar, na realidade, um país NATO, mas um país NATO atípico. Como o António disse, esses sistemas de mísseis, os S-400 comprados à Rússia, é a primeira vez na história da NATO que um país compra coisas à Rússia, que um país NATO compra coisas à Rússia. Mas a Turquia é um país NATO especial. É um Sim, país. e que não pode, e tem definitivamente que manter uma relação minimamente cordata com a Rússia, uma vez que, estando à entrada e à saída do Mar Negro, não pode fazer outra coisa, tanto mais que, historicamente, se sabe que por diversíssimas vezes a Rússia teve planos para tomar, Istambul. É verdade, e não sei se a Rússia hoje teria capacidade para fazer isso de qualquer maneira. Capacidade não, o gosto, se calhar sim, O entendimento com a Rússia, a Turquia também tem que fazer um entendimento, por exemplo, com a Ucrânia, como aliás se viu na saída dos cereais. E, claro.
E nós temos que perceber que a Turquia é um país que, tal como a China, as pessoas esquecem-se, nunca aceitou e nunca disse estar de acordo com a invasão da Crimeia. A Crimeia, vale a pena lembrá-lo, está no Mar Negro, cuja entrada se faz através do Estreito de Bósforo e Dardanelos, que são chefiados e controlados pela Turquia à luz do Tratado de Montreux. Portanto, a Turquia é um poder no Mar Negro e é um poder muito importante para ali. Os Estados Unidos não se podem dar ao luxo de agravar as relações com a Turquia, sendo que a Turquia é, no plano NATO, também um país que tem uma evolução, se nós considerávamos que a Hungria tinha uma evolução, digamos, pouco democrática, bom, a Turquia tem uma evolução ainda pior, sob o ponto de vista de princípios e valores democráticos. Erdogan, aliás, lembremos que Erdogan, de certa maneira, estava refugiado nos Estados Unidos, aquele que desafiou durante muitos anos Erdogan, um clérigo que tinha uma postura contra a atitude de Erdogan. E, por outro lado, há uma islamização da Turquia cada vez mais evidente. Isso não deve agradar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que viver com a Turquia que existe. E uma coisa é o Canadá, apesar de tudo que é mais próximo, outra coisa é a Turquia, que está lá longe e onde, como eu disse, há uma base americana com armas nucleares táticas que os Estados Unidos não dispensam. Portanto, a Turquia pode vir a ter, por parte dos Estados Unidos, esta nova abertura. Há um problema com esta abertura, que é o seguinte: a decisão de não vender os F-35 é uma decisão do Congresso americano. E é muito difícil dar a volta a esta decisão se não houver um recuo dentro do Congresso. E dentro do Congresso não parece haver grande vontade disso. Portanto, eles estão a tentar encontrar aquilo em que Trump é, digamos, um perito, uma peritagem, uma capacidade técnica e legal que vai até às portas da FIFA, que é mudar a lei, alterar a lei, ultrapassar a lei, dar a volta à lei. Mas dar a volta à lei, digamos, faz parte quase da dinâmica normal do regime americano atual. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a acompanhar-nos no site do Jornal Económico, e nas redes sociais, do jornal. Obrigado e até para a semana.